Salve, salve, galerinha do primeiro ano, professor Sidney, professor de Química. Essa semana a professora Ana pediu para retomar um pouquinho sobre propriedades periódicas, principalmente falando sobre raio atômico. Como é que esse raio atômico pode afetar as outras propriedades periódicas? Então vamos lá. Primeiro, então, propriedades periódicas são aquelas que repetem de tempos em tempos. Como eu disse no último vídeo, os dias da semana são propriedades periódicas, as semanas são propriedades periódicas, os meses são propriedades. Por quê? Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, e depois volta a ser janeiro, fevereiro, março. Ou seja, tem uma repetição. Só que a mais das propriedades, a mais importante é um negócio chamado de raio atômico. Porém, eu preciso revisar com vocês algumas características importantes. Primeiro, quem que determina o raio de um átomo? Eu tenho um núcleo, e lá no modelo de Rutherford, o modelo atômico fala que o núcleo é PPP, pequeno, pesado, positivo. Portanto, se ele é pequeno, não é ele que determina o raio, o tamanho do átomo. Quem determina o tamanho do átomo é a eletrosfera, é o número de camadas que o elemento tem. Tanto que a primeira frase importante que você precisa saber é o seguinte: quanto maior for o número de camadas, maior é o raio. Essa é a principal caracterização do raio. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha as seguintes... Cadê minha caneta preta? Achei. Vamos imaginar que você tenha o elemento sódio, número atômico 11, e tenha o oxigênio, número atômico 8. Aqui nesse espaço, você vai colocar maior ou menor. Vou fazer um pequeno teste para ver se você captou essa mensagem. Professor, como é que eu vou saber se o sódio é maior do que o oxigênio? Tudo se baseia em distribuição. Jamais fala assim, o 11 é maior do que o 8, portanto, o 11, se é maior, tem maior raio. Cuidado com isso, que já essas coisas vão mudar. Primeira coisa que vai me interessar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O elemento oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Minha sugestão, bote essas distribuições em camadas. Como é que vai ficar essa distribuição? Camada K com 2, L com 8 e a camada M com 1 elétron. Já temos essa configuração. Esse sódio, diga-se de passagem, por ter 1 elétron na última camada, é um metal alcalino, enquanto que o meu amigo oxigênio ele vai ter K2 e L valendo 6. Lembrando que essa camada L correspondem a esses dois. Como eu tenho 6 elétrons na última camada, ele é um calcogênio. Só que a pergunta da aula de hoje é: entre o sódio e o oxigênio, qual deles tem o maior raio? Professor, como é que eu vou descobrir raio? Regra número 1. Quanto mais camadas eletrônicas o elemento tiver, maior é o raio. E aí o que acontece? Se você analisar friamente aqui, o sódio ele tem 3 camadas eletrônicas, K, L, M, enquanto que o oxigênio apresenta 2 camadas eletrônicas. Portanto, para responder qual desses dois átomos apresenta o maior raio, aquele que tem mais camadas. Portanto, resposta, o sódio ele tem um raio atômico maior do que o oxigênio. Essa é a primeira pergunta. Tá, agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra comparação. Vamos imaginar que eu pegue o mesmo átomo de sódio e vou comparar com o elemento cloro 17. Sódio 11, cloro 17. Eu vou pegar a mesma configuração eletrônica aqui. Professor, moleza, né? Lá em cima, como o sódio tinha 11, o 11 é maior do que o 8. Obviamente que o sódio é maior. A mesma linha de raciocínio eu vou aplicar aqui embaixo. O cloro ele tem um número atômico 17 e o sódio tem número atômico 11. É óbvio que o cloro é maior do que o sódio. Esse teu óbvio vai te dar problema na hora da prova, na hora dos testes, na hora da atividade. Em nenhum momento na minha matéria eu falei que quanto maior ou menor o número atômico, maior o raio. O que me interessa é o número de camadas. Aí o que acontece? Como eu já fiz a distribuição eletrônica lá em cima, eu só vou repetir aqui embaixo.
você vai ter K2, L8 e M valendo 1. Aí você vai fazer essa distribuição eletrônica do cloro aqui, vou ter que fazer, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 10. 3s2, 3p5. Como é que ficaria a configuração em camadas desse cloro? Camada K com 2, camada L com 8 e a camada M, os 2, 3, com 7 elétrons. E aí vem a pergunta. Quantas camadas eletrônicas eu tenho nesse sódio? Ele tem 3 camadas eletrônicas. E esse átomo de cloro também tem 3 camadas eletrônicas. E agora, professor, como é que eu vou determinar um negócio desses? Ambos têm 3 camadas eletrônicas, eles têm o mesmo raio? Não, não têm o mesmo raio. E aí o que acontece? Quando você for trabalhar com o raio, a regra número 1, quanto mais camadas, maior o raio. Mas você vai encontrar esse tipo de empate. Elementos que apresentam a mesma quantidade de camadas. São iguais? Não. E como é que eu faço para ter o desempate nessa história? Vamos voltar aqui para a nossa matéria. Quando empatar, então eu vou colocar uma observação. A minha observação é a seguinte: quando os elementos estiverem na mesma camada. Quando eles estiverem na mesma camada, o critério de desempate vai ser assim. Agora presta bem atenção nessa teoria. Eu vou colocar o seguinte, ó. Quanto maior for o número de prótons, quanto maior for o número de prótons, professor, onde que eu localizo o número de prótons? Aqui embaixo, ó. Lembrando que esse 11 é o número atômico, que é o número de prótons, o 17 é o número de prótons. Então, quanto mais prótons você tiver no núcleo, só que agora entra um pouquinho a física. O próton é uma partícula que tem carga positiva e o elétron é uma partícula negativa. Positivo com negativo dá atração. Os elétrons têm cargas negativas e os prótons cargas positivas. Só que um detalhe, o elétron ele tem uma massa desprezível, portanto, quem atrai o elétron é o núcleo. Quem atrai o elétron é o núcleo. Só que do que acontece? Quanto mais prótons você tiver no núcleo, quanto mais prótons, mais positivo esse núcleo é. Se ele é mais positivo, maior é a força de atração. Tá, professor? E o que isso vai acarretar? Agora presta bem atenção nesse processo. Deixa minhas canetas aqui que fica mais fácil. Então imagine o seguinte, ó, que a minha mão esquerda é o núcleo e as minhas canetas aqui são elétrons que estão circulando, estão lá numa disposição em volta do núcleo. Agora o que acontece? Se eu aumentar a quantidade de prótons desse meu núcleo, ele vai ficar mais positivo. Se ele ficar mais positivo, ele tem maior força de atração. E o que vai acontecer com os elétrons? Então, veja bem, meu núcleo é positivo, o elétron vai ficar mais próximo do núcleo, porque elétron é atraído pelo núcleo, e na hora que o elétron se aproxima do núcleo, o que acontece com o tamanho do átomo? Ele diminui. Cuidado com essa história do inversamente proporcional. Então, olha só. Se eu aumentar a quantidade de prótons aqui da minha mão, que é o meu núcleo, o elétron ele vai ficar mais próximo. E quando ele fica mais próximo, o tamanho do átomo diminui. O contrário, se o meu átomo não é tão positivo assim, o elétron continua distante. E quanto mais distante for esse elétron, olha só, o tamanho do átomo, o elétron está lá atrás. Ó. Agora, se eu colocar mais prótons aqui na minha mão esquerda, esse elétron começa a vir mais próximo e mais próximo. E quanto mais próximo do núcleo, o que acontece com o meu tamanho? Diminui. Para concluir a minha frase, quanto maior a quantidade de prótons, maior a força de atração, consequentemente, menor é o raio. E muito cuidado com isso daqui. Cuidado com esse inversamente proporcional. Quanto mais prótons, mais cargas positivas eu tenho no meu núcleo, mais poderoso esse núcleo é em termos de força de atração, consequentemente o elétron fica mais próximo, e o que acontece com o tamanho do meu átomo? Ele diminui.
Então, vamos voltar para cá. A princípio, na hora que você olhou esses dois elementos, você me falou assim, o cloro, como tem 17, é maior do que 11. Se 17 é maior do que 11, o sódio é menor do que o cloro. Pois é, não é. Por quê? 11 prótons, 17 prótons. Repare que esse núcleo do cloro, ele tem 6 prótons a mais. Se ele tem maior quantidade de prótons, ele tem maior força de atração, portanto, ele vai ter menor raio. Por incrível que pareça, nessa relação entre sódio e cloro, o sódio continua tendo maior raio comparado com o cloro. Então, gente, não me caia nessas pegadinhas assim. Ah, professor, mas olha só, 11 é maior do que 8. Aqui uma coincidência. O 11, porque ele tem 3 camadas e aqui tem 2 camadas. É essa a matéria que você tem que se ater, e não o número atômico. Agora, quando o elemento tiver a mesma camada eletrônica, o mesmo número, melhor dizendo, 3 camadas, 4 e 4, 5 e 5, aonde que você vai olhar? Nesse númerozinho que está aqui. Só que quanto mais prótons, mais poderoso é esse núcleo em termos de atração, mais próximos elétrons estão no núcleo, portanto, menor é o raio. Essa é a ideia. Portanto, eu posso fazer aqui a seguinte representação. Se eu desenhasse uma mini tabela periódica, como cresce o raio atômico na tabela periódica? Fácil. Como mais camadas eletrônicas de cima para baixo e da direita para a esquerda. Essa é a minha parte do raio. E até eu brinquei na semana passada que, para fazer uma pequena analogia com o raio é o seu pé esquerdo. Aonde que o pé esquerdo está na tabela periódica? À esquerda e embaixo. Então, como é que crescem os elementos na tabela periódica? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Tanto que o elemento de maior raio até hoje é o elemento frâncio, porque ele é o último elemento da família 1A. Assim que funciona o raio. Porém, as outras propriedades periódicas, deixa eu só apagar o nosso exemplo aqui, as outras propriedades periódicas, elas vão depender do raio. Quer ver? Como é que eu poderia fazer as outras 3? Quer ver? Eu vou fazer a seguinte ideia. Quanto menor for o raio, ou seja, quanto mais pequenininho for o nosso átomo, aí o que vai acontecer? Maior vai ser a chamada energia de ionização. Energia de ionização. Novamente, vamos colocar um pouquinho a teoria em dia. Aula passada, eu cheguei a comentar cada uma dessas propriedades de maneira um pouquinho mais acentuada. Energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Essa é a definição. Energia de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Só que tem um detalhe. Se você analisar bem, eu tenho um átomo pequenininho. Volta bem, meu núcleo e o elétron bem próximo do núcleo. Peraí, se o elétron está bem próximo do núcleo, significa que tem forte atração. E para você tirar um elétron que está próximo do núcleo, é muito mais difícil do que um átomo que é grandão, por exemplo. Imagina assim, núcleo e o elétron daqui. Essa minha caneta laranja seria o elétron. Ela está próxima do núcleo, tem forte força de atração. Agora imagine que esse elétron está aqui, bem distante do meu núcleo. Ela tem forte ou fraca força de atração? Fraca. Portanto, é muito mais fácil arrancar esse elétron de um átomo do que esse elétron que é pequenininho. Por quê? Porque esse núcleo é muito positivo, o elétron está próximo do núcleo, grande força de atração. Por isso que quanto menor o raio, maior vai ser a energia de ionização. Próxima propriedade, vamos trocar de cor. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Aqui, achei. Então, olha só. Segunda propriedade maior vai ser a chamada afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica. Professor, o que é afinidade eletrônica? Novamente, na semana passada, eu falei a respeito disso. Afinidade eletrônica, que veio só para compreender melhor,
Energia de ionização é energia para você arrancar, tirar um elétron de um átomo. Só que na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Se eu estou perdendo um elétron, alguém tem que ganhar, senão não existe essa perda de elétrons. Portanto, se energia de ionização é para perder, a afinidade eletrônica é uma energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura o elétron da energia de ionização. Só que daí o que acontece? Vamos pensar novamente. Energia de ionização é para arrancar, e quanto menorzinho for o átomo, maior é a força de atração, menor o raio. Então, eu uso muito mais energia para arrancar um elétron próximo do núcleo. Agora, como eu vou capturar afinidade eletrônica? É um átomo que tem afinidade em ganhar esse elétron. Novamente, vamos pensar. Meu núcleo positivo e o elétron, os elétrons bem próximos do núcleo. Forte força de atração. Agora, se imagine que o átomo é grandão, os elétrons estão bem distantes. Qual desses dois átomos você acha que é mais fácil de capturar um elétron? Aquele que é pequeno, que tem forte força de atração, uma carga nuclear efetiva, ou um átomo grandalhão, que tem fraca força de atração? Na realidade, esse átomo grandalhão está querendo perder o elétron. E o átomo pequenininho está querendo ganhar. Portanto, quanto menor o raio, maior é a afinidade eletrônica. Só que tem um detalhe. Nessa afinidade eletrônica aqui, ó, não entram os gases nobres, menos a família O8A, porque esses gases nobres já estão estáveis, segundo algumas teorias. Outro detalhe importante, quando você for fazer esse processo de comparar raio, quanto menor o raio, maior é a eletronegatividade. Negatividade. Professor, não é a mesma coisa que afinidade eletrônica? Também expliquei na semana passada. Eletronegatividade é uma tendência que o átomo tem de ganhar elétrons. É uma tendência, isso não aconteceu. Agora, se o elétron ganhar, aí é afinidade eletrônica. Até eu dei vou dar o mesmo exemplo da semana passada. Imagine que seu time ele vai jogar no domingo, só que ele tem uma tendência em ganhar. Tem uma tendência, mas será que ele vai ganhar mesmo? Aí, para saber, é só no domingo, depois do jogo, que você vai ter a certeza. Mas, a princípio, agora, ele tem uma tendência em ganhar. Só que chega lá no domingo e ele ganha. Portanto, na hora que ele ganha, é a afinidade eletrônica, porque o átomo capturou, o seu time capturou os 3 pontos. Agora, vamos imaginar que aconteça um percalço aí. E aí o meu time tem uma tendência de ganhar, mas ele não ganha. E aí o que acontece? Eu só tinha uma tendência, mas isso não aconteceu. Agora, se chegar no jogo ele ganhar, é afinidade eletrônica. Agora, se ele não ganhar, não vai ser mais essa propriedade. Então, eletronegatividade é só uma tendência de ganhar elétrons. Só que se o elemento tem uma tendência de ganhar, ele vai ter uma tendência também de perder elétrons. E como é que funciona essa tendência em perder? Aí você vai analisar o seguinte: se quanto menor o raio, maior é a eletronegatividade, para fechar aqui, ó, você vai ter menor eletropositividade. Se eletronegatividade é uma tendência de atração, o que você acha que é eletropositividade? Uma tendência de perder elétrons. E, novamente, vamos comparar o nosso raio. Compare o raio. Se o meu núcleo está aqui e o elétron está bem distante do núcleo, qual que é a tendência desse elétron? De ser perdido. Agora, se o átomo está próximo do núcleo, a tendência é que esse elétron permaneça e que outros venham, porque o nosso núcleo ele tem forte força de atração. Então, quanto maior for o átomo, mais fácil esse átomo grandalhão perder elétrons. E essa perda de elétrons é chamada de eletropositividade. Até um outro cuidado, essa eletropositividade muitas vezes é chamada de caráter metálico. Caráter metálico. Então, vejam bem, percebam que a grande propriedade periódica que você precisa dominar é raio atômico. E repare, eu vou precisar novamente de distribuição eletrônica. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida
Tem os outros vídeos disponíveis aí, dá uma olhadinha no título, distribuição eletrônica, olha a tabelinha periódica para ver se é representativo, transição, se a família é 1A, 2A, 3A, mas agora cuidado com essas duas regrinhas. A regra número 1 diz que quanto mais camadas eletrônicas você tiver, maior é o raio. Tá, professor? E se os elementos tiverem a mesma camada, desempate, só usa a segunda quando a primeira não for possível. Se você tiver na mesma camada, quanto mais prótons, quanto maior for o número atômico do elemento, maior é a força de atração para os elétrons, menor é o raio. Só que quanto menor for o raio, maior a energia de ionização, maior a afinidade eletrônica, maior a eletronegatividade. Acabei esquecendo aqui, ó. Eletronegatividade não tem gases nobres, e a eletropositividade também não tem os gases nobres. Então, eles ficam de fora dessas propriedades aí. Sacaram? Reparem, treinem bem. Reparem que até fiz alguns exercícios aí fazendo comparação, mas não caia naquela pegadinha em que, nossa, um elemento tem mais prótons do que o outro, ele é maior. Não é o próton que vai me interessar. Quem me interessa é o número de camadas. Captaram bem? Qualquer dúvida, novamente nós vamos voltar aí com essas propriedades talvez na semana que vem, para fechar bem, com chave de ouro, esse assunto que é importantíssimo dentro da matéria da professora Ana. Qualquer dúvida, perguntem, façam suas perguntas, suas indagações, mas não deixem de entender esse maravilhoso assunto chamado tabela periódica, que vai ser pré-requisito para um monte de outros assuntos que vocês vão ver nesse trimestre ou no próximo. Inclusive, vocês vão emendar alguns trimestres nesse processo. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem na nossa próxima revisão. Tchau, gente, se cuidem.